Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Estamos chegando aí à marca incrível de 25 mil. Creio que já estamos lá nos 25 mil. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é André Pimentel e você está no canal da Graça Pura. E se você aí tem se interessado por nossas mensagens, se você já veio a primeira, a segunda, a terceira vez, então, abençoado, é só você se inscrever em nosso canal, não paga nada para isso, né? Você, inclusive, aqui você vai ter ferramentas para pensar, e ainda que seja para criticar, né? Porque parece que o sistema está um marasmo tão grande, né? Quando você vem a esse canal, você, pô, o que esse careca aí está falando? Deixa eu ir lá na Bíblia. Vai te dar argumento para você buscar, desafios, porque a vida é feita de desafios, ainda mais dentro das escrituras, né? Você precisa entender melhor as escrituras. Então nós estamos aqui para isso. Então, se você tem pensado, só aí você já mostra que você é um rico, porque quem pensa é rico. É, abençoado, porque basta pensar que você enriquece tanto na mente, né, mentalmente, como também através das energias que você manda para o seu corpo. Essa é a grande verdade. Esse é o evangelho que nós pregamos. Então se inscreve no nosso canal, toca o sininho para que o YouTube te avise, comentem à vontade, tá bom? Comentem, porque comentário é engajamento, comentário faz com que esse canal multiplique essa plataforma e, claro, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais aí que vocês pertencem. Tá legal, queridos? Bom, meus amados irmãos, eu vou falar aqui do nosso livro, das nossas, deixa eu tirar daqui, das nossas apostilas. Está aqui, meu querido, apostila. Mas assim, abençoado, você sabe que, deixa eu só falar um pouquinho com vocês aqui um negócio. Quando a gente estava no sistema religioso, né, a gente sempre ouvia algumas coisinhas tipo assim, e alguma fofoquinha, né, e o fulano tá ouvindo rock, né, e aí todo mundo fala, desviou. Não, se tá ouvindo rock, não tá mais na igreja. Aí vinha outro, e o fulano, mais na Assembleia de Deus, que eu já fui de lá, e aquela Assembleia bem rígida, nem calça a gente podia usar. Aí o irmãozinho passava de bermuda, e o Zezinho tá de bermuda, e não tá mais no evangelho, saiu. E a gente ficava apontando, né? Esse tá, aquele ali não tá, esse tá, esse faz isso, tá, não, esse não faz isso, não tá não. Não tá mais não. Não é assim. Não era assim, queridos. E a gente se achava livre, não é verdade? Aí um dia a gente vem, escuta um outro evangelho, escuta uma base bíblica sólida, porque é o que nós apresentamos aqui, né? Muitas das bases, ou quase ou todas as bases bíblicas que nós apresentamos aqui, não há refutação, os abençoados tentam refutar, mas não conseguem. E aí a gente prega o quê? A liberdade gloriosa dos filhos de Deus, não é verdade? Só que você chega em graça e você vai ver o André, vai ver outro canal, E aí você começa a comparar, né? Ah, porque o irmão ali fala assim, né? Então, abençoado, a gente tem que ter dois bolsos, né? Um bolso bom, que a gente absorve o que é bom, e o bolso ruim, a gente joga fora. Agora, quando a gente vai para um lugar em que a gente ouve 90% daquilo que o irmão fala, que diz que está pregando ser fofoca, a gente tende a não gostar dessas coisas. Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que adora fofoca. Então, tem pessoas que falam assim, isso aí tem isso? Se você se reúne e lá o irmão te pede oferta para pagar o aluguel, para seja lá o que for, fala que é sistema. O irmão tem apostila? É sistema. Eu não sei como essas pessoas aguentam ficar ouvindo esses discursos. Você saiu de um lugar onde você era tratado como um prisioneiro, para você hoje chegar em graça, com a sua mente maravilhosa, que Cristo está te salvando, né? Porque a salvação, ela é um processo, porque não é salvação espiritual, salvação das coisas desta vida, salvação da nossa carne, salvação da religiosidade. Então Cristo está trabalhando na nossa mente, tirando aquilo que ainda é resquícios, né? Tirando ali o ranço ainda religioso, né? E aí o irmão vai lá, começa a ouvir, né? O irmãozinho fala assim, não, porque você vota nesse? Vota nesse, porque quem vota no outro é sistema.
Ah, é livro? Se tem livro, ó, cuidado, se tem livro, é sistema, né? É canguloso, né? E as pessoas adoram isso. Eu fico pensando, meu Deus, as pessoas saíram de um lugar onde elas eram tratadas como escravas e elas vêm para a graça achando que está em graça e está sendo tratado como escravo. Sabe por quê? Porque se eu aqui tivesse dizendo para você o que fazer ou deixar de fazer, eu estava te escravizando. Mas eu não quero isso. Tanto que várias pessoas que já vieram até mim pedindo opiniões do que fazer, eu falo assim, eu falo o meu ponto de vista, tá? Quando a pessoa me dá liberdade, mas eu falo, a escolha é sua. E eu respeito a sua escolha. E eu brigo pela sua escolha. Porque você é livre. Você tem que colher o que você plantou. Para depois não dizer, o André falou isso, o fulano disse isso. Não. Você tome as suas decisões, porque as minhas tomo eu. E eu sou maduro o suficiente para saber que eu errei, que eu vou pagar ou que eu estou pagando e ponto final. Então, abençoado, nós vivemos a liberdade. Você tem liberdade hoje de adquirir esse livro. Você é livre. Você também é livre para não adquirir. Ah, André, isso aí não, deixa que eu prefiro estudar aqui. Amém, meu irmão. Vamos nos reunir? Opa, tô dentro. Ih, não. André, ok. Aí depois por trás fica falando. Então isso não é uma atitude muito legal, né, abençoado? Então nós somos livres. Nós aqui somos livres. Abençoado, não fale mal da tenda do teu irmão. Cuida tu da tua tenda. Tá me entendendo? Porque isso, se você hoje se acha juiz e ficar apontando canal A, canal B, canal C, você não está realmente entendendo o Evangelho da Graça. Então, meu querido, você é livre. Então está aí o nosso livro, tá legal, querido? Está aqui o contato para que vocês possam adquirir essa preciosidade, né? Eu tenho falado que esse livro aí tá salvando vidas, não por causa de mim, longe de mim. Eu me acho até que eu não deveria nem estar aqui, né? Mas eu estou aqui por amor a vocês. Então, abençoado, se você quiser presentear alguém nesse final de ano, presenteie com esse livro aí. Você vai ver que a pessoa, ela vai mudar. Inclusive eu falei isso no outro vídeo, eu vou falar de novo. Teve uma irmã que ela adquiriu esse livro comigo. Depois de 2 meses, ela me relatou que, assim, né, ela fez de propósito. Ela esqueceu o livro dela na casa da mãe dela. E a mãe dela, as irmãs são evangélicas e a mãe também é. Então, depois de uma semana, a irmã ligou para ela, falou assim, poxa, mana, você esqueceu o livro aqui. E eu li. Mana, eu tô pensando igual a você. Olha só, queridos. Já tem 2 lá, já estão em graça. E a mãe já está vindo. Então essas coisas é tão maravilhoso, eu acho tão lindo. Sabe? Poderia ser de qualquer um. Poderia ser de você, meu irmão. Se você tem talento, se você tem um dom, coloca para fora. Fala comigo, eu boto aqui no canal. Abençoado, vocês não sabem como eu estou lutando para deixar algo para essa geração que está vindo. Eu não penso em mim. Eu estou pensando na geração que está vindo. Então, as pessoas que têm acesso a essas informações, meus queridos, a gente não consegue dimensionar isso. Tá? Então, abençoado, está aqui as nossas apostilas também, igual o livro, tá? Se você quiser adquirir, entre em contato comigo hoje mesmo através do nosso WhatsApp, tá legal? Então, meus queridos, se você tem um desejo no coração de ensinar, de ser melhor, porque eu vou te falar uma coisa, olha o que essa apostila vai fazer com você. Sabe o que vai fazer com você? Você vai falar melhor. Sabe o evangelho que está na mente, que você está na mente, isso vai te ajudar a você colocar para fora. Apostilas iguais a esta vai fazer você, sabe o quê? Respeitar as pessoas. Porque aqui você vai entender que a tua espada, ela é poderosa. E se você não tomar cuidado com a sua espada, você pode ferir o seu irmão. Aí tem muita gente hoje que está em graça e está vivendo um processo complicado dentro do lar, porque avançou demais o sinal. Então essa apostila aqui vai colocar tudo direitinho na tua mente. São 4 apostilas que nós temos hoje.
me procurem no WhatsApp que eu converso com vocês um pouquinho mais lá sobre essas apostilas. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, vamos à mensagem de hoje, está dado o recado aí. Estamos livres, tá? E hoje nós vamos falar de um tema muito impressionante, né? Afinal de contas, se estamos em graça, é porque Cristo veio. E se Cristo não veio, não há graça, o que há é a lei. Não é verdade? Então nós temos visto aí nas mensagens anteriores neste canal, como a mensagem da desolação que se aproximava de Jerusalém naqueles dias. A gente sempre está falando isso, né? O final de Jerusalém, o final daqueles tempos, tinha a ver tudo com a cidade de Jerusalém. Tá? Tinha uma importância central para a entrada no mundo da graça eterna. O livro de Apocalipse, ele não difere do que nós temos dito. Este declara especificamente em seu primeiro versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que não se trata do fim do mundo em um futuro distante, mas sim das coisas que devem acontecer muito em breve. No terceiro versículo de Apocalipse capítulo 1, nos mostra a notícia de que o tempo para que as profecias se cumpram está próxima. Então, o intuito dessa mensagem, meus queridos, é mais uma vez mostrar que ao contextualizar os textos bíblicos com aqueles dias e não neste, como fizeram o sistema religioso, nós temos a chave que muitos dentro do sistema ainda aguardam, que é a entrada no mundo dos novos céus e nova terra. E isso para nós já é um detalhe, uma história passada. É por isso que eu falo, meus queridos, vem para a graça que eu te explico. Então, meus queridos, como nós íamos falando nessa pequena introdução que eu fiz com vocês aí, o livro de Apocalipse, ele corrobora com o nosso entendimento. E o nosso entendimento valoriza a Bíblia. Então, logo no começo, olha o que João escreve em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Olha o texto, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão muito lá na frente, muito distante, um futuro de 2000 anos. Não, ali ocorrerão o quê? Em breve. E queridos, essa palavrinha breve aí, ela é em grego, ela é tachos. Eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Vamos completar. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. E no verso 3, o entendimento sobre isto se acentua mais ainda. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Diz o texto: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedece ao que ela diz, pois o tempo está distante. O tempo está daqui a 2000 anos, você vai pensar nisso para mais de 2000 anos. Não. O que diz o texto aí? Pois o tempo está próximo. E essa palavrinha em grego, ela quer dizer egos. Eu vou falar também um pouquinho sobre essa palavra daqui a pouco. Então, ambas essas declarações são também repetidas lá no encerramento do livro de Apocalipse. Então, no começo e no fim do livro de Apocalipse, já dá uma ideia do que se trata esse livro. Olha lá, diz o texto: então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. E mais uma vez aparece essa palavra tachos, tá? Em grego, vou falar sobre ela. E também em Apocalipse agora, no versículo 10, que diz o texto: em seguida disse: não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro, mostrando o que, queridos? Que as coisas que estavam para acontecer seria breve. Inclusive Daniel, quando Daniel recebeu, o anjo mandou ele lacrar. Aí o anjo já não manda lacrar. Então por quê? Porque o tempo estava próximo. Inclusive a próxima frase diz: porque o tempo está próximo. E essa palavra próximo, ela é egos. Então essas duas palavras bem acentuadas do texto, breve e próximo, que em grego é respectivamente tachos e egos,
você vai entender do que se trata essas palavras em grego. Ela diz ali, olha, tacos ou tachos, velocidade. Tá? Então a definição dela é de velocidade, rapidez, apressadamente, imediatamente. Como nós podemos aceitar um contexto de 2000 anos para os dias de hoje, para ainda contar daqui para frente, porque Jesus ainda não veio. As profecias deste livro estão em aberto. É assim que o sistema prega, não é verdade? E a palavra egos, está aí também no mesmo aí. No lugar ou no tempo. Definição próximo, no local ou no tempo. A definição é próximo. E que próximo é esse que está tão distante de 2000 anos? Que selo é esse que não lacra, que o anjo não mandou João lacrar as palavras proféticas deste livro? Então, abençoados, essas palavras não deixam para nós nenhuma dúvida e não dá nenhuma ideia de que esse breve e próximo pudesse ser estendido até os dias de hoje, para ainda se tornar o futuro. Porque o sistema, queridos, está em Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só que, se esses versículos ainda correspondem aos dias de hoje, que Jesus ainda não veio, logo não estamos em graça, logo estamos na lei. Então, meus queridos, o que eu quero que vocês entendam é que as profecias contidas neste livro de Apocalipse não se referem aos dias de hoje, e sim eram profecias contra Jerusalém, ainda que de forma simbólica. Estava contra a grande cidade, onde também Yahushua foi crucificado. Então, todos esses versículos aparecem aí para vocês, são profecias contra Jerusalém. Amados, só aí em Apocalipse, eu vou botar para vocês agora, só aí em Apocalipse, eu vou ler Apocalipse capítulo 11, versículo 8, mas essas referências que está aqui, deixa eu botar logo, essas referências que estão aí embaixo, vocês veem que tem tudo a ver. Diz ali o texto, vamos ver o texto que eu selecionei. Os corpos ficaram estendidos na rua principal da grande cidade. Que grande cidade é essa? Chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Então, para qual cidade estava sendo dirigida as profecias deste livro? Para onde o Senhor foi crucificado. E hoje podemos dizer que o Senhor foi crucificado aqui no Rio de Janeiro? Nós podemos dizer que o Senhor foi crucificado em Brasília, nos Estados Unidos, na Inglaterra? Claro que não. Depois vocês lêem essas outras referências, tá abençoado? Apocalipse capítulo 14, 8, aí vai. Então, imaginar o contexto desses versículos nos dias de hoje passa a ser um crime. Mas a tradição cristã conseguiu, com seus concílios, né, as reuniões deles lá, né, sufocarem os escritos, dando mais atenção aos homens. Eu já expliquei por diversas vezes que João, quando escreveu o livro de Apocalipse, atenção no que eu vou falar, isso é muito importante. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele tinha em mente quem? Não era você, não era eu. Eram os israelitas. Por isso que o livro de Apocalipse contém alta dose de simbolismos, de símbolos judaicos. Era para que eles, ao lerem, pudessem entender. Ele falava na forma bíblica. A forma bíblica de um julgamento com base no pacto, dados pelos profetas ao longo da história de Israel, sendo os discípulos de Yahushua a parte acusadora que representa Deus contra a rebelde nação de Israel. Então, através dessa comunicação simbólica, adaptada da onde? Das profecias do Antigo Testamento, João estabeleceu 2 pontos principais. Primeiro, Israel havia quebrado o pacto com o Senhor. Não tem nada a ver com você nos dias de hoje. Segundo, em virtude de sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão, Cristo introduziu um novo e último pacto, infalivelmente por sua vitória sobre o pecado e a morte. É disso que se trata a vinda de Jesus.
A vinda de Jesus não se trata de um fim do mundo cosmos. Era o renovo de Deus para o mundo. Estava saindo de cena um pacto, uma lei, e estava entrando quem? Novos céus e nova terra, um novo de Deus. O vinho novo de Deus. Depois vocês leiam, abençoados, os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, e vocês irão notar a imagem fundamental da primeira visão da corte do céu. João viu o Senhor sentado sobre o trono e tendo um livro selado com 7 selos, indicando a seus leitores que era um tipo de testamento, e escrito por dentro e por fora. Depois vocês leiam capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Então as 2 tábuas desse testemunho, que eram cópias duplicadas da lei, foram escritas na frente e atrás. Vocês querem ver isso no Antigo Testamento? Vamos ver, abençoado. É por isso que eu falo, Êxodo capítulo 32, versículo 15. É por isso que eu falo, meus queridos, não tem como nós chegar nos dias de hoje e descontextualizar essas coisas e trazer para os dias de hoje. Por isso que eles embolam tudo. É por isso que eles estão perdidos. Essa é a grande realidade. Vamos lá ao texto. E diz ali: em seguida Moisés se virou e desceu o monte, ou seja, Moisés estava trazendo a lei, né? as leis escritas, trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. Você vai ver isso se você ler Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Qualquer leitor cristão do primeiro século teria compreendido o significado disso imediatamente, pois é fundamentado na descrição de onde? Dos 10 mandamentos. Agora, hoje, o cristão os cristãos que frequentam as igrejas não sabem mais disso. Perderam o contexto bíblico. Hoje, ao lerem Apocalipse, muitos nem dormem. Têm medo. Sabe por quê? Porque eles imaginam tudo de Apocalipse acontecendo literalmente. Uma tremenda loucura. É isso que se tornou essa escatologia futurista. Isso, amados, enlouquece as pessoas, tanto que elas nem gostam de ler Apocalipse. Nós temos exemplo aqui de pessoas, aqui mesmo entre nós, de pessoas que tinham medo do Apocalipse. Por quê? Porque não entendiam. Você vai lá para o sistema, uns falam umas coisas, outro fala outras. E ninguém tem um consenso. Agora nós temos um consenso e podemos dizer que ele já se cumpriu. Então a ideia do pacto é central na mensagem de Apocalipse. A profecia de João é apresentada desde o princípio como parte do cânon da Santa Escritura do Antigo Testamento, escrita primariamente para ser lido no contexto bíblico. E não para trazer para os dias de hoje e tentar colocar o mundo dentro de Apocalipse. Apocalipse aí, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz o texto, vamos ler mais uma vez, né? Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem. Logo, meus queridos, de maneira nenhuma existe a possibilidade de trazer este livro para se cumprir nos dias de hoje. Ele fala do começo dos novos tempos, e hoje vivemos os novos tempos. Vamos ver o versículo 6 aí mesmo, capítulo 1? Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz o texto: ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. E hoje, meus amados, estamos no reino de Deus. Um reino de deuses, um reino de sacerdotes. Glória a Deus por isso. Imagina, amados, se isso não se cumpriu naqueles dias, em dias mais nenhum poderemos encaixar isto. Esta é a grande verdade. Aonde nós vamos encaixar Apocalipse? Por isso que está aí o sistema totalmente virado. Como diz outro, virado no giraia. Meus queridos, o tema central do livro é a vinda de Cristo, conforme informa Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Está ali, olha. Está dizendo ali: vejam, ele vem com as nuvens do céu, todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Por que se lamentarão? Porque eles foram os que crucificaram a Jesus. Eles crucificaram o Mestre. Eles crucificaram o Messias dele. Inclusive, nesse texto diz
que aqueles que transpassaram veriam, porque estariam vivos, passariam desse período da destruição de Jerusalém, a queda do templo e a entrada do novo céu e nova terra. Então eles viram, foram testemunhas oculares, que tudo que Jesus predisse aconteceu dentro daquela geração. Agora, seguindo quase que imediatamente, João usa 3 palavras que se encontram, atenção, quase sempre através da Bíblia em relação à atividade de Deus fazer pactos, que é espírito, dia e voz. Todas as vezes que Deus falava em pactos, ele usava uma dessas 3 palavras. Vamos ver Apocalipse capítulo 1, versículo 10, onde está as 3 palavras aí, se referindo o quê? Ao novo de Deus chegando. Está ali, ó. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. Sempre em passagens na Bíblia, no Antigo Testamento, essas palavras estão ligadas intimamente a pactos. Por isso que nós não podemos pegar palavras iguais a estas e correr para o futuro de hoje e tentar imaginar que isso seja algo referente a hoje. Esse é o problema. Então a seguinte visão de Cristo como o glorioso sumo sacerdote, depois vocês leiam aí no capítulo 1, do verso 12 ao verso 20, tá bom, Cristo? Para não ficar muito extensa essa mensagem, tá legal? Depois vocês leiam, mas leiam mesmo, anota e depois vocês leiam. Então você vai ver que combinam com muitas imagens do Antigo Testamento. Pega do versículo 12 aí ao 20, você vai ver imagens do Antigo Testamento. Se as Bíblias de vocês tiverem referências limpas, vocês vão ver que as referências paralelas vão indicar vocês para o Antigo Testamento. Como a nuvem, né? O dia do Senhor, o anjo do Senhor, tudo está aí no 12 ao 20. O Criador e Soberano Universal, o Filho do Homem, o último Adão, o vencedor das nações, o sustentador da igreja, e todos estão relacionados com as profecias da vinda do novo de Deus, um vinho jamais experimentado por qualquer outro homem. Por isso que a cidade considerada santa naqueles dias, que já estava em adultério, em prostituições, quantas vezes o Senhor no Antigo Testamento levantou seus profetas para acusar essa cidade? Então, enquanto ela não fosse destruída e o templo viesse abaixo, o novo de Deus não entraria no mundo. Era a vinda do Senhor. Essa é a visão de Apocalipse. Um livro que precisamos contextualizar com aqueles dias. Os dias que estava acabando um pacto e entrando a graça eterna. E tudo se torna em harmonia. Irmãos, e a harmonia continua quando você sabe interpretar o Apocalipse. No capítulo 4, João vê o trono apoiado pelos querubins e rodeado pelo sacerdócio real, todos cantando louvores a Deus, acompanhados por relâmpagos, vozes e tronos, semelhante ao que ocorreu no Sinai. Lá no Sinai, Moisés recebeu o pacto da lei, um pacto transitório. Em Apocalipse, o reino é eterno, por isso que a graça é eterna. Mas a vinda do novo de Deus, conforme eu falei, implica no quê? No envelhecimento do antigo pacto. Hoje não há como admitir que a lei está de pé. A lei acabou. A Torá, as leis da Torá acabou. Caducou quando Jerusalém foi destruída. E o pouco de povo que sobrou daqueles dias, do Israel bíblico, ficou vagando na terra por quase 2000 anos. Então a vinda de Deus implica no envelhecimento do antigo pacto e o julgamento da Israel apóstata. Essa é a parte que muitos não entendem, trazem para os dias de hoje. Não entendem que isso foi para aqueles dias. É realmente uma narrativa cruel do livro. Se nós pegarmos as profecias, eram realmente cruéis. Por isso, meus irmãos, nós que cremos na escatologia consumada, né, estudamos a Bíblia como um livro que foi escrito naqueles dias, respeitamos aqueles dias. Nós vamos lá para trás para buscar informações, para tentar encontrar o futuro dentro da Bíblia.
Agora, quando nós não respeitamos isto, nós não estudamos a Bíblia como se fosse um livro escrito há muito tempo, ou se não invertendo como se fosse um livro escrito para hoje e para um futuro, nós não vamos lá atrás pensar nisto. Nós pensamos a partir de agora. E quando eu começo a partir de agora a pensar em Apocalipse, meu irmão, vai dar M, vai dar ruim. Como é que eu posso interpretar uma profecia daquelas bem cabeludas, né? Por isso, meus irmãos, que ao observar o Antigo Testamento, nós vemos os profetas, eles falavam como advogados de acusação contra Israel, dizendo, ai de vós, não é verdade? Quantos ais a Bíblia tem? Está cheio de ais. E todas as profecias contra Israel, era Deus instituindo uma ação dura contra eles, como a quebra de um contrato. Eles quebraram um contrato firmado com Deus. Essas profecias ou documentos, muitos deles foi registrado, como na profecia de Ezequiel, que nós vamos ver agora, que João usou como modelo para a sua profecia. Por isso que a gente vai lá atrás buscar essas informações. Ezequiel fala de receber um rolo de papel contendo uma lista de ações judiciais contra Israel. Vamos ver, abençoado? Incrível isso. Eu vou trazer uma síntese, tá bom, abençoado? De Ezequiel, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 10. Depois vocês leiam lá, tá? Diz o texto: E disse-me ele, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. E quando olhei, eis que tua mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e abriu-o diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora. Olha aí, uma alusão à lei e a alusão à profecia de João lá, ao que João viu. Estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Meu querido. Tremendo, né? Vocês estão vendo que riquezas de detalhes nós temos nessa profecia? Tirar isso do contexto é tirar a beleza da Bíblia, é ignorar o Antigo Testamento. Mas é isso que eles fizeram. Eles ignoraram o Antigo Testamento, que se refere à vinda de Jesus. Eles só usam o Antigo Testamento para ficar contando historinhas, já viu, para o povo? Ou então arrancar dinheiro aí com Malaquias, essas passagens loucas aí. Ou então para condenar as mulheres. Eles adoram fazer isso, condenar as mulheres. As mulheres são vítimas. Vítimas de um sistema. Vítimas de pessoas que não entendem a Bíblia e querem submeter as mulheres à escravidão. É isso. E Deus está rompendo isso, meus queridos. Ou então acusar as pessoas de querer ser livres. E aí vem com filosofias inúteis do Antigo Testamento. Isso eles sabem fazer. Igual uma vez quando eu estava no sistema, a irmã lá falando da outra, que tinha feito uma tatuagem. Ih, irmã, isso aí não é de Deus não. Aí foi lá no Antigo Testamento, meu irmão. E como a gente não tinha defesa, abençoado, baixava a cabeça. Agora, contextualizar tudo isto com a vinda já acontecida de Cristo, isso eles ignoram. Isso eles abominam. Sabe por quê? Porque isto vai trazer a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Essa é a verdade. Vocês estão vendo aí como todo o Apocalipse foi uma cobrança em cima de Israel, em cima de tudo que eles praticaram. E o livro fala de condenação da cidade de Jerusalém, do seu povo também e do seu templo. O que estava acontecendo em Israel naqueles dias de Apocalipse era o derramamento da ira do Senhor. Chegou a um ponto que nem perdão mais o Senhor estava aceitando. Essa é a grande verdade. E quando isso aconteceu, quando tudo aquilo ali foi destruído, Israel bíblico foi dizimado, ali estava determinado novos céus e nova terra, ou seja, a entrada da graça eterna no novo mundo de Deus, preparado para as novas criaturas que somos nós,
que sabem lidar com as coisas de Deus em espírito e em verdade. Ok, meus irmãos, meus queridos? O papo, se eu deixar aqui, é bem extenso nessa mensagem. Aqui é para ficar dias e dias refletindo sobre todo esse livro, hoje, maravilhoso de Apocalipse. Sim ou não? O livro é maravilhoso. Então, abençoado, está aí, entregue a mensagem de hoje. Meus queridos, a partir do dia 17, né? Se você estiver vendo essa mensagem agora, a partir de amanhã, nós vamos exibir todos os dias, às 18 horas, as grandes mensagens da Graça Pura. Ou seja, aqueles temas que tiveram mais visualizações. Então, todos os dias, tá bom? Às 18 horas, eu vou estar anunciando para quem está lá no WhatsApp com a gente. Vou estar anunciando também no Facebook. Eu vou estar colocando aí, vamos dizer assim, de trás para frente, né? E no dia 31 vai ser a mensagem que mais teve visualizações na Graça Pura. E você vai se surpreender que mensagem é essa. Então, continua acompanhando. Isso independente, tá bom? Das nossas mensagens. Eu vou vir sempre que posso. Vou estar colocando aí mensagens entre 8h30 e 9 horas da noite. Continue acompanhando. Coisas boas o Senhor tem revelado para nós entrarmos nesse ano com força total, né? Uma delas eu não posso ainda falar, está sendo amadurecido isso, mas com certeza aqueles que nos acompanham vão gostar muito dessa ideia, onde nós vamos ter mais liberdade, até mesmo para conversar com vocês. Tá legal? Uma nova plataforma de vídeo e tudo. Nós estamos vendo a possibilidade disso acontecer. Tá bom, meus amados irmãos? Mais uma vez, quero pedir, se você não adquiriu, adquira hoje mesmo conhecimento para a tua vida e seja moldado por elas. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, então eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.